Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre as ações da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais do Estado. E para isso eu converso com a secretária Paula Mascarenhas, que é a secretária desta pasta do governo Leite. Secretária, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Glauco. Prazer é meu falar com vocês. Secretária, a gente fala para um público muito diverso. E uma pergunta que é recorrente em relação a algumas atividades. O que faz a Secretaria de Relações Institucionais? Glauco, a maioria dos governos costuma ter uma secretaria desse tipo. Alguns governos colocam essas relações institucionais dentro de secretarias como a Casa Civil, como Secretaria de Governo, mas o governador Eduardo, como alguns governos, o governo federal, por exemplo, que também tem um ministério de relações institucionais, o governador resolveu criar essa secretaria para dar maior ênfase justamente a essas relações, ao relacionamento do governo. O relacionamento político, aquele mais diretamente relacionado com os deputados estaduais, fica a critério, fica como missão da Casa Civil. Mas o relacionamento com outras instituições, com os cidadãos, com as lideranças regionais e municipais, como prefeitos e vereadores, a gente acaba também assumindo nessa secretaria com o intuito de aproximar o governo, aproximar o governo estadual dos municípios, especialmente, ou seja, da sociedade gaúcha que vive nos territórios municipais. A ideia é essa, já é um governo bastante próximo no sentido das suas ações. Sim. Um governo que tem investido muito nos municípios, isso é reconhecido por todos os prefeitos. Mas faltava alguém para fazer, digamos, essa proximidade mais física, estreitar laços mesmo. E essa é uma das minhas principais missões. Não a única, mas uma das minhas principais, uma das que eu mais aprecio, inclusive. Bom, a senhora, como ex-prefeita de Pelotas, agora conhece os dois lados do balcão, digamos assim. São 497 municípios e certamente 497 têm pedidos a fazer, têm demandas. O que a senhora tem mais ouvido? Eu tenho recebido vários prefeitos, várias lideranças municipais aqui. Os pedidos são variados, Na verdade, todos agradecem sempre muito, porque realmente acho que isso é importante dizer, o quanto o governo do Estado, depois de ter conseguido vencer os seus desafios fiscais, que eram muito profundos, a gente sabe disso, o governo tinha inúmeras dívidas com os municípios, na área da saúde, com os hospitais, não conseguia pagar os servidores públicos em dia, por conta de um histórico de dificuldades. E depois que o governo conseguiu, com o apoio da Assembleia, enfrentar essas questões e resolver, e ter um pouco de dinheiro em caixa também, aumentado ainda pelas concessões que foram feitas, o governador, que foi prefeito, é importante lembrar isso, que é um municipalista, ele decidiu abrir editais em várias áreas, na saúde, na cultura, na infraestrutura, no turismo, no esporte, enfim, editais que permitindo que os municípios apresentassem seus projetos, suas demandas e investindo recursos estaduais. Isso é inédito, isso é histórico. Então, eu ouço muitos agradecimentos nesse sentido. Mas, como eu sempre digo, Glauco, aquele que faz, o gestor que faz, acaba sendo mais demandado, porque as pessoas veem as coisas acontecendo e acreditam que mais coisas podem acontecer. Então, claro que isso acaba gerando novas demandas. E isso é muito bem-vindo. Claro que a gente não consegue atender a todas, mas novas demandas por infraestrutura, claro, muitas demandas na área da saúde. A gente sabe que é um grande desafio em todos os governos, a área da saúde. Agora a gente está tratando especificamente de uma demanda sobre o PEAT. Alguns municípios, são 17, 18 municípios, é um grupo pequeno no universo dos 497, mas que estavam com dificuldade de poder
fazer o transporte escolar, que é esse programa, o PEAT. Nós estamos, né, aí é uma das minhas tarefas para dentro, né, me relacionar com outras secretarias, no caso, a Secretaria de Educação e a SPGG, buscando encontrar um caminho para resolver essa situação dos municípios. Então, são demandas variadas, mas sempre com esse intuito, né, de poder melhorar, do Estado e os municípios se unirem para melhorar a vida das pessoas. Bom, digamos que a senhora tem trânsito entre os municípios e, é claro, a senhora acabou de falar, tem trânsito entre outros secretários. É necessário isso. Mas como é que a senhora, na prática, consegue pôr o seu trabalho à disposição dos municípios? A senhora pretende percorrer o interior do estado? Eu já vi que a senhora esteve na Zona Sul, que, aliás, é a sua área de atuação, enfim. Mas a senhora tem condições de atender indo ao encontro dos municípios? Sim, a minha ideia é essa, né? Até tenho viajado menos do que gostaria, mas já fui. Claro, a Zona Sul, a minha casa está lá, inclusive eu moro em Porto Alegre hoje, mas tenho também residência em Pelotas, vou muito à Zona Sul, mas já estive no norte do estado, né, na região de Erechim, já estive no centro do estado. Eu procuro viajar até antes, quando o governador tem alguma agenda marcada em regiões, eu procuro viajar antes, fazer tipo uma precursoria político-administrativa, me reunir com as associações de municípios, e isso já aconteceu lá no Alto Uruguai, já aconteceu lá nas Missões, na região centro, ali, a região de Santa Maria e os municípios na volta, para justamente ouvir as demandas dos municípios, entender quais são os desafios daquela região e trazer isso para o governo, para que a gente possa agilizar algumas coisas, organizar a agenda do governador também, inaugurar obras quando ele vai. Então, eu procuro viajar antes dele para essas regiões. Não, nem sempre é possível, a agenda do governador é muito dinâmica, né? E eu também tenho os compromissos da secretaria, mas a ideia é sempre essa, poder estar presente nas regiões, estar presente nos municípios, é algo que me agrada muito, né? Eu gosto muito, estou aproveitando para conhecer as belezas do estado do Rio Grande do Sul, as potencialidades desse estado maravilhoso, e me colocar à disposição dos meus colegas. Até dezembro eram colegas prefeitos, né? Eu entendo muito o desafio, né, de ser prefeito. Acho que é um desafio maravilhoso, é uma missão extraordinária essa, muito diferenciada, muito exigente também, e quero muito poder ajudar os prefeitos e as prefeitas gaúchas a poderem trabalhar melhor, né, cumprirem melhor essa missão com o apoio do governo do estado. Bom, a senhora acabou de falar em potencial, e isso não há dúvida, a gente tem muita coisa boa, mas tem reflexo certamente aí de uma grande tragédia. A senhora trabalha muito também em relação a essa situação. Estamos a que nível digamos, de contornar os últimos reflexos, se é possível isso, da grande tragédia que nós vivemos no ano passado, nessa relação que a senhora está tendo com os municípios? Glauco, é evidente, né, que uma tragédia das proporções, né, como a que nós vivemos, ela deixa, né, resquícios nas pessoas e, obviamente, né, na infraestrutura que foi muito devastada. Agora, então, tem duas questões aí. Uma delas é importante dizer, agora nós vivemos, na semana passada, o Salt Summit aqui em Porto Alegre, né? Isso foi dito muitas vezes, né? O Salt Summit aconteceu no local marcado pela tragédia, né? Que um ano antes estava embaixo d'água, e o fato de nós estarmos ali num ambiente assim, super agradável, né? Um ambiente recuperado, de alguma forma mostrou para o mundo a capacidade, né, de reconstrução dos gaúchos, a união, né, a nossa resiliência e a nossa eficiência também. E isso está muito presente, é admirável, né, o que o Rio Grande do Sul já conseguiu, e aí não é o governo do estado, são as diversas instituições, os municípios, os gaúchos, a iniciativa privada, né, as empresas, as universidades, o que todo mundo conseguiu fazer em apenas um ano. Claro que nós temos um desafio enorme pela frente, que é concluir essa recuperação, e falta muita coisa, a gente sabe ainda, né, em termos de moradias, de infraestrutura viária, né, mas isso está num plano, né, a gente tem, o Plano Rio Grande, ele
diz isso muito claramente, né? O plano é tornar o Estado ainda mais forte, e isso está sendo... eu participo também das reuniões do Plano Rio Grande, que são sistemáticas com o governador, reunião. A cada semana eles reúnem durante 4 horas, no mínimo, com as equipes para tirar do papel, fazer esse plano realmente chegar na vida das pessoas, e está chegando. A gente viu o quanto países atingidos, países desenvolvidos, que foram atingidos por tragédias semelhantes, quanto tempo eles levaram, né? São anos para recuperar e criar um sistema de proteção contra essas intempéries, esses desafios climáticos. Mas nós estamos nesse caminho. E acompanhando tudo isso, eu não tenho dúvida, Glauco, de que nós seremos, né, o Estado brasileiro mais preparado para isso. As mudanças climáticas são uma realidade, né, do planeta Terra. Agora, quanto mais nós estivermos resilientes, né, quanto mais prevenção nós fizermos, eu não tenho dúvida de que isso vai ser cada vez mais um diferencial competitivo. E o Rio Grande do Sul está se preparando para isso. Então, nós vamos colher os frutos. Sofremos as dores, né, as perdas dessa tragédia, mas vamos colher os frutos desse trabalho de reconstrução e desse trabalho de preparação para novos eventos. Bom, eu não preciso dizer para a senhora sabe muito melhor que eu que tudo acontece nos municípios. Agora eu fico imaginando o governador Eduardo Leite, quando vê a secretária de Relações Institucionais chegar com demandas e lá vem problema. O que acontece a partir de uma demanda que é encaminhada pela sua pasta? Ou para o governador ou para outra pasta? Como é que funciona isso, secretária? Primeira coisa, Glauco, quem não gosta de problema não se candidata. Procura, não vai atrás de mandato de prefeito, de governador. Né? Tem que gostar de problema e, sobretudo, gostar de encontrar soluções. Né? E o governador Eduardo é talhado para isso. Então, na verdade, a tua pergunta ela não tem uma resposta única, é que depende, né? Tudo depende. A questão do PEAT, por exemplo, que eu falei, né? Na questão do transporte escolar, que alguns municípios não conseguem aderir porque eles têm características muito específicas, territórios muito amplos, poucos alunos estaduais, linhas que não coincidem as municipais com as estaduais, são questões específicas. Eu levei essa questão ao governador e ele me disse, não, o que é exceção deve ser tratado como exceção. Discute isso com a secretária Raquel, com a secretária Daniele Calazans, e toca isso. Então, ele nos deu, digamos, carta branca até ali, para propormos uma solução, que obviamente vai ser avalizada por ele, vai passar por ele no fim, mas já estamos com reunião marcada para ouvir os prefeitos, encaminhar um projeto, provavelmente um projeto de lei para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. Isso deve acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, às vezes é assim. Outras vezes nem precisa passar pelo governador, porque são mais informações, são processos que já estão correndo, então eu já ligo direto com o secretário, ou a minha assessoria faz contato com a assessoria de um secretário. Tem muitas demandas de infraestrutura, novas estradas, como eu disse, como o Estado fez muito investimento em infraestrutura, nas rodovias estaduais, o Estado tem uma fila de pedidos nessa área. E o governador tem muita vontade de atender, ele quer ver o Rio Grande do Sul mudando de patamar. Essa questão logística e de infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento. Então, a gente também tem que lidar com isso, com os limites orçamentários, com o teto de gastos, que é um dos nossos limites agora, imposto pelo regime de recuperação fiscal. Então, nós precisamos lidar um pouquinho com os limites também, não criar expectativas demais nos municípios, mas um dos compromissos do governador é com os acessos asfálticos. Aqueles municípios que não têm acessos, eram mais de 60, agora faltam em torno de 18. O governador quer começar essas obras, concluir todas que for possível e terminar o governo com todas as obras em andamento. É uma das prioridades que ele tem, então isso também a gente tem conversado muito. E é mais ou menos por aí, depende da demanda, a gente vai se organizando aqui para tentar atender ou pelo menos dar uma resposta. Às vezes a resposta é negativa, mas é aquela coisa, quanto mais rápido chegar um não, é melhor um não rápido do que um sim que não chega nunca. Bom, é a história também de pedir nunca é demais. E outra, os municípios muito tempo reclamaram
de que suas demandas não eram levadas adiante. Então, essa é a grande expectativa. Eu quero agradecer à secretária de Relações Institucionais do Estado, Paula Mascarenhas, e nem vou lhe dizer boa tarde, vou lhe dizer boa viagem, porque essa é a rotina. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, da mesma forma, estou à disposição da imprensa, mas de todos os municípios gaúchos, sem criar falsas expectativas, mas garantindo atendimento carinhoso, escuta atenta e a busca por ajudar os municípios a resolver os seus problemas, buscar soluções para os seus desafios. Eu entendo disso muito, passei por isso por vários anos, e costumo dizer, a dor e a delícia de ser prefeito. Não tem nenhuma atividade mais digna e mais gratificante, mas provavelmente nenhuma mais dura também. Então, os prefeitos e prefeitas podem contar com toda a minha atenção e com a atenção do governo do Estado. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho para a secretária. E nós vamos ficando por aqui. Multicidade, você sabe, leva até você boas ações, boas iniciativas. O que acontece no seu município passa aqui, no Multicidades. A gente se vê na próxima. Tchau.